Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Em 2 Reis, capítulo 17, a engrenagem do Senhor é perfeita. E nós muitas vezes não nos atentamos, não observamos que há um mover, e esse mover cumprindo os desígnios dele para que os que são dele possam receber aquilo ao qual o Senhor tem chamado. Claro, a saber, primeiramente, a remissão dos pecados. Para isso, arrependimento, confissão. Mas há um caminho a ser trilhado, um caminho a ser seguido. E esse caminho é Cristo. E para andar neste caminho é necessário ir passando pelo processo do novo nascimento. É necessário a fé, é necessário o amor, é necessário a esperança, é necessário a santificação. Claro, nada disso é no estalar de dedos, né? Mas as coisas acontecem rápido. As mudanças, as transformações precisam acontecer rápido, segundo o poder de Deus. Mas quando se passa anos e anos, e nós pensando que estamos no caminho de Deus, seguindo a Jesus, porque fomos libertos ou mudamos alguns hábitos, mas não crucificamos a nossa carne por completo. Adotamos alguns costumes, adotamos algumas coisas como sem importância diante de Deus, sem perguntar para Deus se realmente isso não é importante. Daqui a pouco fica como profeta Balaão, um profeta burro que precisou do burro profeta falar com ele. 3 vezes ele bateu nessa jumenta que ele estava montado. A jumenta, Deus faz a jumenta falar com ele e abre a visão dele, mostrando que havia um anjo com a espada desembainhada e que se ele insistisse, essa espada ia descer nele. Então, muitas vezes o Senhor faz coisas que não vemos. Aliás, a maioria nós não vemos. Nem quantas vezes teve 10 pragas e o mar se abriu e aqueles milagres foram feitos na palavra. Mas Deus fala também. Fala com poucas palavras, fala sem palavras, usa a jumenta para falar, usa o bêbado na rua para falar, usa de várias maneiras. E em 2 Reis 17, não vou ler ele todo, no versículo 33 lá para o final, fala que assim temiam ao Senhor, mas serviam aos seus deuses, segundo os costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados. Continuando no 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó,
a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Ele lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante dele, nem o servireis, nem lhe sacrificareis. E agora foi lido em Êxodo 23, 24 e 25, que destruíssem todos os ídolos. E haveriam assim bênçãos, porque Deus ia abençoar o pão e a água, ia tirar a enfermidade. Acontece que o ser humano ouve a voz de Deus algumas vezes, mas parcialmente, não quer ouvir tudo. Ouve aquilo que convém, ouve até onde é necessário. E muitas vezes o Senhor estende as mãos e nos abençoa e nos dá o livramento de situações ao qual clamamos a Ele, outras tantas e tantas situações que não clamamos e Ele nos deu livramento e muitas vezes nem sabemos, ou nem reconhecemos, ou nem vimos. Mas o Senhor tem uma ordenança, Ele tem mandamentos, Ele tem, e não está se referindo aos 10 mandamentos, se refere aos ditames, se refere ao se achegar a Deus e conhecer a vontade dEle. Essa é a lei dEle, vontade dEle. E a vontade dEle é que amemos a Ele de todo o coração, toda a força, todo o entendimento, toda a alma, e que vivamos esse Evangelho pelo qual Ele enviou o Seu Filho, pagando um preço alto, vivendo de coração. E esse Evangelho, esse amor se transborda ao próximo também. E aprendendo a amar o próximo, aprendendo a nos amar, porque no fundo nós nem sabemos o que é nos amar muitas vezes. Pensamos que nos amar é dar coisas boas, é ter o melhor. Pensamos que amar o próximo, às vezes até um filho dá coisas para o filho, coisas materiais. Enquanto que o que de melhor que podemos dar para os filhos é o ensinamento do Senhor. Passar o temor do Senhor, a reverência, o respeito, até o medo, o tremor, porque Ele é o que pode, e fala Jesus, não temeis o homem que pode tirar a vida, matar o corpo. Temeis a Deus que além de lançar o corpo no inferno, também pode lançar a alma. Pode matar e ainda lançar de acordo com as escolhas, de acordo com os testemunhos, de acordo com aquilo que a pessoa não somente viveu, mas se ele aceitou, recebeu e temeu e se apartou dessa corrupção das nações às nossas voltas. Porque Ele nos chama para ser nação dEle, povo dEle, lavado, remido, escolhido. Um povo que não veio ali pelo sangue dos judeus, mas pelo sangue de Cristo. O povo que é chamado de judeu por causa da circuncisão, não da carne, mas do coração, obedecendo, seguindo seus mandamentos, se afastando dessa corrupção, da religião falsa, enganosa, mentirosa, se achegando a Ele. Então, temer ao Senhor, dizer que teme, mas porque tem uma religião, ou porque oramos, ou porque estamos aqui no culto, ou porque somos usados de alguma maneira por Ele. Como diz Salmos, e lá em Efésios, Ele deu dons para os homens. Ele deu dons até para os rebeldes, para que o nome dele seja glorificado.
Aleluia. Então, se apartar dos costumes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 4 registrados no livro de Daniel, estavam no meio do povo, mas não se contaminaram, não se corromperam, não se perverteram. Então importa estar na direção do Senhor, onde quer que eu esteja, não se contaminando, não estando com o coração inclinado para aquelas coisas, mas à medida que nós damos lugar, tememos a Deus verdadeiramente, nos alimentamos com o alimento que vem dele. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, desde o início teve o coração inclinado para servir a Deus, e quando ele estava determinado a servir a Deus, Deus já dava a ligação do alto, ao ponto dele pedir, não, precisavam ficar 3 anos se preparando para ver o rei. E ele pede para o copeiro para não se alimentar com aquelas iguarias, para se alimentarem com água e legumes. E o copeiro, mesmo temendo ao rei, né? Mas o rei dos reis foi que falou ali na boca de Daniel e deu a ordem. E eles não se contaminaram com as iguarias. Quantos estão se contaminando com a iguaria deste mundo, do rei? Quantos estão se contaminando, não permitindo que Deus haja por completo em sua vida? Por isso que vem dor, vem sofrimento, vem depressão, vem angústia, vem uma série de coisas. Mas eu sirvo a Deus, eu participo do culto, eu oro, eu prego, eu faço isso, faço aquilo. Temem ao Senhor, mas servem outros deuses. Os ídolos que levantamos no coração. Qual tem sido o teu ídolo? Os filhos, os pais, o trabalho, os religiosos, o líder religioso. Quais tem sido o teu ídolo? Porque o Senhor, quando fala para o povo lá atrás, era para destruir por completo, e eles não destruíram, não fizeram como havia de fazer. E o povo foi se contaminando porque estavam misturando, estavam no meio dele, mas aqueles que são fiéis podem estar no meio, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para o cativeiro. Estava em cativeiro todo o povo por causa da rebeldia, mas ainda alguns remanescentes, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todos que se dizem cristãos são crentes. Nem todos que se dizem crentes são cristãos verdadeiros, sinceros, na essência da palavra, seguidor de Cristo, discípulo, anda como Cristo, tem o Espírito Santo, está sendo regenerado dia após dia, tem prazer nas coisas do Senhor, odeia o pecado, mas ama o próximo. Se arrepende, se arrependeu daquilo que fazia. E o coração não está inclinado para essas coisas. Então não vai falar que serve a Deus e enquanto isso está servindo seus próprios deleites, indo aonde quer ir, fazendo o que quer fazer. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem chamado o povo remanescente, o fiel a Ele, e busca essa intimidade com Ele para ter essa fidelidade. Mesmo que no primeiro momento, quando você esteja iniciando, ou que você esteja caminhando agora verdadeiramente, talvez já fez parte de igreja, talvez um dia já se batizou, um dia já confessou a Jesus, mas uma série de coisas te levou para distante dele, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e olhando para o alvo, para Cristo, porque Ele é o prêmio. Essa é a vocação soberana que Ele nos chamou para estar com Ele na vida eterna. Acontece que temos que viver com Ele aqui, agora, ser servos dEle, porque o reino dEle tem que estar em nós, na nossa vida.
para que nós possamos estar no reino dele, dos céus. O Senhor só tem compromisso, Ele só honra quem honra Ele. Não podemos ser meninos no entendimento, não podemos ser meninos que não entendem, são levados por todo o vento de doutrina. Porque nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que haverão espírito enganadores e doutrina de demônios. Não são doutrinas de demônios com religiões satânicas, não. É dentro daqueles que se dizem dele. É dentro do povo que fala que é de Israel, dentro do povo que fala que é cristão. Doutrinas contrárias, ensinamentos porque não são fiéis a Deus e estão contaminados com as outras nações, com seus costumes, com seus deuses, com a idolatria do coração. Estão com a mente cauterizada. Então emitem, mesmo que não falem com a boca, mas agem com o coração, como se isso não tivesse nada a ver. Isso era só naquele tempo. A palavra está desatualizada, já tem pastor renomado falando aí, reescrevendo a palavra de Deus, homens sem temor, sem reverência. Pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão na cova. Ai daquele que fizer um cego errar de caminho, e todo o povo dirá amém. Ai daqueles. Mas importa que haja entre vós heresias. Importa que haja entre vós opiniões contrárias à sã doutrina de Cristo, para que se manifeste os sinceros a Deus, que não se corrompem, não se contaminam, que não são levados por esse vento de doutrina, porque estão firmes na rocha, porque são prudentes, examinam as Escrituras, clamam pelo Espírito Santo, clamam o discernimento. E não são negligentes, buscam com zelo, se alegram no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa alegria é estar em servir ao Senhor, não sentindo coitadinho, não sentindo desejo, vontade daquilo que antes eu sentia. Porque se ainda sente, ainda precisa da graça e a misericórdia para que haja uma transformação completa. Muitas vezes nós, sem percebermos, irmão, estamos nos agradando com aquilo que não agrada a Deus. Porque, como diz lá em Romanos 8, quem está na carne não pode agradar a Deus. E se eu estou com os deleites carnais, cotidianos, normais, os velhos hábitos ainda, é necessário adentrar por esta porta que é estreita, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Para entrar na porta é o espiritual, tem que deixar o ego de lado. Já trouxe o irmão outro dia. Algumas vezes o Senhor fez ele nos trazer, compartilhar essa riqueza. O ego, o eu já sei. A soberba de se já saber e por isso não adentrar por esta porta como soldado aprovado. E diz as Escrituras, lá em Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Maneja bem a espada, a palavra da verdade, a espada da justiça. Maneja porque está exercitando. Maneja porque está examinando. Maneja bem porque está experienciando. Eu posso saber a Bíblia toda de cor, mas se eu não estiver tendo experiências, intimidade com o Espírito Santo, não vou a lugar nenhum.
você é um mero repetidor de palavras, você é um papagaio gospel, um robô repetindo aquilo que foi comandado ali no software. Aleluia, Jesus. O Senhor nos fez seres viventes para viver em abundância, para viver com Ele. O pecado nos afastou de Deus, mas através do sangue de Cristo nos chegamos a Ele. Chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Por isso que Deus não obriga ninguém, não entra em possessão. É tudo suave, é tudo voluntário. É o amor dele que quer penetrar em nossas vidas cada vez mais. Sintamos o frescor, sintamos o sol dele nos aquecendo. Foi lido aqui o salmista. A luz dele iluminando. E a sua palavra é luz, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. O Espírito Santo nos ilumina, ele é luz, e nós também vamos ser luz na vida de outros, se assim também dermos lugar para o Espírito Santo. Amém, igreja. No 2 Reis 17:39, ao Senhor vosso Deus temereis, e a Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e filhas, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Faziam o que era reto aos seus próprios olhos e continuam fazendo, porque a idolatria está no coração. A idolatria é colocar Deus no segundo nível, no segundo plano, não como soberano, não como ao único verdadeiro que devemos adorar, que devemos servir. Se é do jeito que eu quero, então não é do Senhor. O Senhor já fez essa pergunta hoje aqui. Primeira, através da irmã Kátia, estamos dando importância à nossa comunhão com Deus? E depois, será, através do irmão Daniel, será que temos feito como o Senhor quer? Ou como eu quero? Para fazer como o Senhor quer, temos que ter comunhão com Deus. Temos que ter intimidade. Temos que estar amadurecendo no Espírito. Temos que andar pelo Espírito Santo, nascendo, regenerando, fortalecendo, se alimentando, trocando aqui, quando o Senhor der esta oportunidade, trocarmos essas testemunhas, essas experiências e trazendo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem dado para nós compartilharmos. Amém, irmão? Não é do jeito que tu queres, é como eu quero. Assim diz o Senhor. O Senhor falou e continua falando dessa maneira para os que são dele. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.